A gente está vendo um movimento que veio acelerado pela pandemia, não criado pela pandemia, né? Que foi o que? As pessoas poderem trabalhar remotamente. Sim. Né? As empresas tiveram que se adequar num tempo recorde, por uma igual empresa, sim. na noite pro dia. Né? Foi quando obrigaram a falar, cara, amanhã ninguém mais vai para escritório. Né? O que você faz agora? Exato, em tempo recorde. As ferramentas tiveram que se adaptar, então a gente teve ferramentas como Zoom, Google Meet, se adaptando para poder atender essa demanda, né? E os profissionais também tiveram que se adaptar em casa, seja um ambiente, seja melhor conexão de internet, enfim, tiveram que se adaptar. Depois que a gente aprendeu isso, é muito difícil você conseguir voltar, né, ao que era antes. Pixel Redondo. Oferecimento Accenture. Com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Mauri. Começa agora mais um Pixel Redondo. Dessa vez vamos falar sobre o mercado de trabalho. Pois Trabalhar à distância faz sentido, remoto, em qualquer lugar do mundo. Como que faz, né? Exatamente. Mas antes de entrarmos na pauta, a gente tem que falar que esse programa é um oferecimento da Accenture, né? Que tem ajudado a gente em várias pautas e tem possibilitado, inclusive, que esse programa, assim como outros, tenha janela de Libras, né, Maurita? Exatamente. Tornando o conteúdo cada vez mais democrático. Então, se você conhece algum surdo que goste desse mercado, né, que goste de tecnologia, ou que goste, né, de conteúdo na internet, compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que ele vai virar fã e vai vir pra Rede Geek também. É isso aí, mas hoje estamos aqui com Cristiano Soares, da DIL. Isso! Falamos certo, né? Falando certo. Oi, Cristiano, tudo bom contigo? Tudo ótimo, gente. Muito bom estar aqui, obrigado de verdade. Eu acho fantástico o trabalho que vocês estão fazendo, né? Eu vim acompanhando aí os últimos e falei, pô, cadê a minha hora, né? Chegou! Sensacional. Chegou, muito legal. Eu acho que é um tema, assim, fenomenal. Eu sou suspeito de falar, que eu adoro falar sobre isso. Legal. Pra mim isso é estilo de vida, lifestyle total. A questão do trabalho remoto, muito mais de... Não só a questão de gestão, né? De como se faz gestão de times remotos, né? Times internacionais, ainda internacionais, mas também como que eu vivo, né? Como que eu posso me qualificar e ser um bom profissional remoto, que também precisa aí das suas atribuições peculiares, vamos dizer assim. Não, sensacional. A gente já vai aprofundar, né, um pouco no que a DIL faz, mas a gente sempre gosta de começar pedindo para que os nossos entrevistados se apresentem, contem um pouquinho da sua história. A gente queria entender como que você chegou nesse mercado, então conta um pouco da sua jornada pra gente. Cara, claro. Tem 2 horas aí pra gente? Bora lá. Mas vamos lá. Na verdade, eu falo que eu sou um cara um pouco meio que outlier, meio fora da curva, porque eu não segui o processo normal para o cara se tornar um executivo, né? Eu costumo falar que eu não sou executivo, eu sou empreendedor. Legal. Então, desde cedo, eu não passei pelas melhores faculdades, pelo contrário, sempre estudei em escola pública, foi muito suor mesmo, já trabalhei, cara, vendendo geladinho em porta de colégio. Né? É que dependendo da região do país, você não sabe. É chup-chup, gelinho. Em portas de colégio e eu sempre me virei para conseguir ter minhas coisas, né? Às vezes eu não poderia ter que meus pais me dessem, cara, vamos atrás, vamos ver o que dá para fazer, pra você ter uma coisa ou outra e tudo. E não foi fácil, como todo mundo sabe, assim, não é fácil para ninguém, nunca é fácil. Não é questão de vitimizar, mas a gente tem que ver que o nosso futuro começa nas minhas escolhas que eu faço hoje, né? Apesar de parecer aí uma frase já batida, é verdade. E muitas coisas mudaram, minha vida mudou depois dos 30 anos, tá? Então eu vou dizer assim, até os 24, cara, eu acabei largando muita coisa, indo para Londres, porque eu achava que o inglês era fundamental. Sim. Fui na cara e na coragem, fiquei quase 1 ano lá. Trabalhei de garçom, já trabalhei de lixeiro, inclusive lá, você tem que fazer o que dá. E quando eu voltei, as coisas começaram a mudar, né? Aí eu já consegui um emprego legal, comecei a me destacar, consegui fazer uma pós-graduação boa, que aí eu já tinha dinheiro para conseguir bancar. Sim. Você ficou quanto tempo lá? Então, fiquei quase 1 ano, 9 meses, 10 meses lá. E não foi fácil. Não tinha ninguém para mandar
A grana. Então, não Ajuda. tinha. E Tinha. a Libra sempre foi cara, né? Sempre foi caro. Sempre foi caro. Então não era fácil mesmo. Tinha que trabalhar lá, fazer de lá e viver. Mas para mim foi uma das melhores experiências da minha vida, né? Então acho que é transformador você poder ir para um outro lugar onde realmente você depende só de você, né? Mais de ninguém. E eu voltei quebrado mesmo, sem nada. E depois disso eu acabei empreendendo, né? Comecei a dar certo. E aí comecei a entrar no mundo da internet, né? Legal. Foi quando eu recebi uma proposta de uma empresa da Alemanha também, para ajudar eles a executar um novo projeto no Brasil. Eles iam fazer um lançamento no Brasil. Na época era geração de leads, né? Sim. Cara, era uma coisa muito louca. E eu acabei aceitando isso. E comecei a me dar muito bem. Comecei a lidar com empresas de tamanhos Banco do Brasil, Grupo UOL, enfim, empresas enormes, né? Que a gente começou a se comunicar. E mais uma vez, comecei a apresentar resultados assim, muito superiores aos pares. E isso começa a te diferenciar. Legal. Tanto que chegou uma época já com 28, acho que com 28 para 30 anos, eu decidi abrir minha própria startup. Legal. Lá em BH, né? Eu sou mineiro. Você é de Minas? Sou de BH. Agora legal. em São Paulo tem uns 8 anos, mas sou de BH. Abri a startup. Participei de um negócio muito legal que chama Startup Weekend, né? Provavelmente seu público aí. Eu vou te alguns falar devem que conhecer. eu desconfiei que você era de Minas, porque uma pessoa tão legal assim não só pode ser de Minas, sabe? Só pode ser mineiro, né? Pelo amor de Deus. Não é possível. Cara simpático Eu achei. desse. Não, de São Paulo não é, né? Não é, de jeito nenhum. Pois é, não, que isso. Paulista é legal. E aí, cara, lá foi assim, o divisor de águas. Desculpa, o No nome do Startup evento... Weekend. Sim, Né? Startup Foi o Weekend. divisor de águas. Eu fui com um objetivo, chegou lá, eu tava, nesse momento, eu já estava fazendo um segundo MBA também, que era patrocinado pela empresa que eu estava. Legal. E eu e um amigo, a gente acabou tendo uma ideia não vale Nada. porcaria nenhuma, né? Todo mundo sabe disso. Só que chegou lá no evento, a gente acabou se dando bem no evento. Saímos de lá, eu falei, cara, isso aqui eu quero executar essa ideia. Vamos executar isso. E eu saí, pedi 2 semanas de férias, Sim. né? E comecei a trabalhar nisso. Até que um ex-empregador meu falou, cara, eu invisto nessa ideia, mas eu invisto nesse projeto aí, mas eu não invisto em meio cristiano. Eu invisto no cristiano inteiro. Porque eu trabalhava. Eu tava bem. Você tem que se dedicar. Eu fiz um projeto na época, eu tinha falado com ele, preciso de tantos mil e para 6 meses, pelo menos. Eu invisto, mas eu invisto no cristiano inteiro. No cristiano metade, não. Falei, tá bom. Eu saí de lá e pedi demissão. Cara, é isso, né? Cara, meu Teve chefe falou que tinha que ser oportunidade louco. ali, né? Você foi no evento, sabe, pedir demissão e tudo. Eu falei, Você acredita na ideia, né? cara, vou. Não acredito na ideia. Eu acredito na minha capacidade de executar a ideia. É diferente. Isso é o que muda uma ideia boa de uma ideia ruim. Quem que vai executar? Perfeito. Você confia? Se você não colocar o seu na reta, cara, você acha que outro investidor, outra empresa, um empregador vai colocar? Exato. Sim. Sabe, essa é a diferença. Sim. E aí, cara, deu tudo muito bem, assim. Passou 8 meses disso. Eu acabei vendendo o negócio para um dos maiores grupos, que é a Rocket Internet, que investiu na EasyTax, enfim, Sim. em várias outras empresas aqui no Brasil. Um grupo alemão também, né? Eles acabaram comprando a gente. Eu assumi me colocaram numa puta furada. Eu colocar numa posição tranquila, né? Eu assumi como CEO da companhia, aqui no Brasil, dessa nova companhia que a gente ia lançar. Sim. E para mim foi a minha escola, né? Apesar de eles terem os métodos dele, para mim foi uma escola. Tinha um cara lá que era fantástico e foi o meu mentor, né? Legal. Nesse negócio. E a gente abriu em 7 países. Eu comecei a ter o contato com essa contratação global, com times globais, justamente porque a gente expandiu, cara, em 6 meses a gente expandiu para 7 países, Que legal. em todos os Caramba. continentes, tirando a América do Norte. Foi incrível isso. Então eu comecei a ter contato com culturas de fora também e comecei a abrir o olho. Cara, dá para trabalhar, né, com outras pessoas de qualquer lugar do mundo e executar bem. Sim. Né? Depois disso, eu fiz um trabalho tão bom nesse lançamento
que começaram outras empresas a me chamar para lançar negócios no Brasil. Ah, Ah, legal, que porque você demais. começa a entrar nos dois mundos, né? Você entende a realidade do mercado lá de fora Vamos traduzir. e você entende o Brasil, cara. Exato. Ninguém melhor que um brasileiro pra entender o Brasil, né? E a maioria é super complexo, Sim. o mercado brasileiro, né? E é muito mais complexo você explicar para um fundo ou Sim. para um investidores estrangeiros, empresas estrangeiras, como que funciona aqui. Você vai falar de Imposto! impostos e tal. O cara fala, como assim? Né? Você vai falar de contratação. Nossa, se eu tiver que contratar alguém aqui, quando a gente for implementar a DIL, né? Na DIL também nós contratamos pessoas no Brasil para trabalhar uma espécie de CLT, como CLT, para empresas de fora. Sim. Aí você vai explicar para o cara que cuida dessa operação de pessoas e fala, olha, ele tem que fazer um exame médico antes, na demissão tem que fazer... Mas como assim? Ah, tá, nossa, é parecido com a França, né, que é super complicado, toda a contratação. Então é muito difícil você traduzir o mercado brasileiro para quem não tem contato, né? Sim. E eu acabei desenvolvendo uma expertise. Então eu já abri aqui cerca de 3, 4 empresas que eu já lancei no Brasil. Que legal. Muitos deles para fundos e empresas alemã também. E depois chegou uma parte da minha vida que eu falei, cara, eu não quero... Eu acho que eu sou um bom empreendedor, só que é muito fácil você trabalhar com o dinheiro dos outros, né? Você coloca lá, eu quero fazer uma campanha, vou fazer um planejamento de 100 mil, de 200 mil, puf. Né? Porque se você recebeu o aporte de 1 milhão, Sim. esse dinheiro não pode ficar na conta, Sim, o cara vai sim, querer que você movimentar. gaste. Exatamente. Tá, pra fazer o expansão. bagulho crescer. Óbvio, né? Você não vai deixar o dinheiro lá. O dinheiro lá eu coloco. O cara vai investir em ações e vai ter mais retorno, Exato. né? E aí eu falei, cara, não, eu tenho que me testar. Eu tenho muito disso, né? A gente tem aquela síndrome de vira-lata. Não, Brasil. cara, eu não sou igual a esses caras bons. Eu não sou, né? Não é possível, eu não sou Vou executivo conseguir bom, fazer eu isso. consegui aqui na sorte, velho. É. A outra empresa me chamou na sorte. Aí eu vendi minha empresa na sorte. A gente conseguiu bater recordes na sorte. E... Vai ter sorte, hein? Vai ter sorte, né? E aí eu acabei abrindo um negócio próprio, né? Comecei ele com 20 mil reais, que foi comprar um carro, um negócio de aluguel de carro na época para motorista de Uber. Abri esse negócio para me testar e falei, não vou atrás de investimento. Tinha contato de fundos e tudo. E eu falei, não, isso vai ser um step meu, mas que eu vou focar nisso aqui. Cara, eu foquei em 1 ano, eu saí de, sei lá, uma frota que valia 20 mil para uma frota que já estava valendo mais de 3 milhões. Caraca. Né? Eu estava com mais de 130 carros na frota locados com menos de 1 ano. Que legal. E eu nunca coloquei dinheiro, coloquei os 20 mil reais iniciais. E aí passou a síndrome do vira-lata? Aí passou, eu coloquei na mão dos outros, falei, toca aí pra mim, pode continuar e funciona ainda. Que legal. Que agora eu vou voltar pro mercado onde eu gosto, mais dinâmico, enfim, eu não quero um negocinho... Sim. É um negócio legal, Uhum. mas eu preciso de mais dinamismo. E aí foi quando me chamaram pra abrir a DIL aqui no Brasil. Pra você ter ideia, na época, éramos 50 pessoas global. Né? Imagina uma empresa... A DIL era 50 pessoas global, pô. Global. É Isso pouco. foi no final de 2020, praticamente. Eu falei, cara, será? Aí quando eles me falaram o negócio, o modelo de negócio, eu falei, vamos fazer o seguinte, me dá 3 meses, porque aí eu vou definir uma estratégia pra gente começar a entrar no Brasil e até te falar se vale a pena entrar no Brasil agora ou não. Sim. Né? Isso quando? Isso foi dezembro de 2020, novembro de 2020, por aí. Tá, pandemia, né? Pandemia. E aí eu falei, cara, vamos fazer isso. Aí eu fiquei aí praticamente 2 meses conversando com todas as minhas conexões que eu tinha, fundador de tal empresa, CEO de outra, que eu já tinha desse meio, e perguntando para os caras, né? É interessante, não é? Ou seja, eu fui para campo validar o meu negócio. É isso aí. Fazia sentido no Pesquisa de mercado, campo, né? Total, Uhum. total. Não adianta você achar que o executivo é o cara que vai pegar tudo mastigado, não. A primeira coisa que você vai fazer para implementar uma empresa, cara, você tem que dar a cara a tapa, ir lá e pesquisar total. Porque eu também não vou lançar um negócio que vai me queimar. Não posso. Lógico. Eu tenho que apostar, eu tenho que acreditar. Sim. Né? E o tiro foi muito, muito certeiro, né? Então, aqui no Brasil a gente começou com uma estratégia totalmente diferente de global, né? Principalmente... Brasil, né?
Brasil. Né? A gente teve um foco muito grande nas grandes empresas, né? Os unicórnios aí da vida. Aham. Enfim, e funcionou bem. Né? Hoje a gente atende, cara, cerca de 70% dos unicórnios brasileiros. Oh. Caramba. Então, qual fornecedor de serviço ou produto tem sua base de clientes aí? 70% das empresas que têm o maior investimento, maiores investimentos no Brasil. Acho que vale explicar pra galera o que é o unicórnio. Claro. Cara, unicórnio, é claro, eu falo que é uma métrica de vaidade, né? Atingir unicórnio, porque é só algo que é fancy, é bonitinho. Exato. Né? Mas são as empresas que chegaram num valor de mercado, né? Um valuation acima de 1 bilhão aí de dólares, né? E foi o caso da Deal. Né? Sensacional. Então... E quando você fala 70% é do mercado brasileiro. Brasileiro. Tô Cara, falando só do mercado nacional. E hoje, 70%, mas sei lá, não são dois unicórnios que tem aqui no Brasil. Cara, hoje a gente tem no Brasil, aqui, cerca de 22 né, empresas nacionais aqui, com esse status de unicórnio. E considerando que é Brasil, isso, meu, é muita coisa. É muita coisa. Né? E o interessante é porque há 5 anos tínhamos 2. É isso aí, exatamente. Né? Então você vê aí como que isso só prova que o Brasil é um mercado interessante para investidores do mundo inteiro, né? Começaram a olhar para o Brasil e falou, cara, é a entrada da América Latina, é um mercado que se eu entro no Brasil, eu entro em qualquer outro país aqui na América Latina. Exatamente. Muito complexo, né? Não só em comportamento, né, das pessoas, que é diferente, mas também em termos de extensão geográfica. Sim. Né? Você vai criar uma empresa que precisa talvez de acesso físico ou tem produtos físicos ou lojas físicas. No Brasil é muito complexo. Né? Logística aqui é... Logística, até mesmo custos de investimento em marketing, produção, enfim. Tem que ser muito bem pensado. Né? No nosso caso também, né, no Brasil, imagine que nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes, né? A gente tem uma oferta de trabalho muito grande. Sim. Né? No Brasil. E claro, a demanda está cada vez maior também por parte das empresas, principalmente em certos setores, né, de tecnologia. Se eu pegar e comparar com uma Colômbia, por exemplo, cara, não tem o que discutir, né? Quando eu falo eu acho que seria legal a gente entrar nesse tema depois, sobre contratação internacional, Sim. Porque aí vai ampliar a cabeça até mesmo do seu público um pouquinho, né? A gente está vendo um movimento que veio acelerado pela pandemia, não criado pela pandemia, né? Que foi o quê? As pessoas poderem trabalhar remotamente. Sim. Né? As empresas tiveram que se adequar num tempo recorde, por uma igual empresa, sim. Na noite pro dia. Né? Foi quando obrigaram a falar, cara, amanhã ninguém mais vai para escritório. Né? O que você faz agora? Exato, em tempo recorde. As ferramentas tiveram que se adaptar, então a gente teve ferramentas como Zoom, Google Meet, se adaptando para poder atender essa demanda, né? E os profissionais também tiveram que se adaptar. Em casa, seja um ambiente, seja melhor conexão de internet, enfim, tiveram que se adaptar. Depois que a gente aprendeu isso, é muito difícil você conseguir voltar, né, ao que era antes. É muito louco isso, né? Você tá falando dessa forma. Eu concordo contigo, tá? Concordo com você. Acho que não faz sentido a gente voltar. Retroceder. Eu acho que a gente evoluiu nesse ponto de trabalhar à distância, de como funciona logística mesmo. Sabe? A gente tava falando, né? Aqui em São Paulo é absurdo. Você consegue comprar um negócio hoje e receber hoje mesmo, né? Coisas que a gente, sei lá, não vê em outros países, sei lá, Europa, Estados Unidos, na velocidade que o Brasil conseguiu se adaptar nesse ponto, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas, sei lá, como um Elon Musk, que é tido como uma referência, falando não, que as pessoas têm que sim voltar pro mercado presencial padrão como era antigamente, né? É engraçado, porque é o Elon Musk, né, cara? Ele pode falar o que ele quiser. Não, isso aí não. Não sei. Ele pode falar o que ele quiser. Eu acho o cara maluco. Eu acho pra mim o cara é maluco. E na verdade, a gente tem que parar que não existe... a gente costuma
criar uma polêmica em cima do híbrido, presencial, remoto, né? Eu sou a favor do remoto, não sou contra o presencial. Eu sou contra a obrigatoriedade de você fazer uma pessoa se deslocar da casa dela, de onde ela estiver, para ir para o escritório, sem uma necessidade clara. Para chegar lá e sentar e continuar a fazer reuniões online. Exato, cara. E você perder a oportunidade de, às vezes, ter alguém, um profissional excelente na sua empresa, porque a vida dele não se enquadra em aquele deslocamento, a ida e volta, né? O tempo que tem de deslocamento, ou a realidade que ele quer, né? De trabalho local. E além de você perder, e você perde sim, porque o bom profissional, ele faz isso, ele pode escolher, né? Além de você perder bons talentos, né? E aí você vai manter com você, muitas vezes, os piores. Sim. Porque os melhores vão saindo. Sim. É isso que vai acontecer, né? Além de você perder as pessoas que você já tem, você perde a possibilidade de contratar pessoas à distância que poderiam gerar valor ao seu negócio. Exato. Sim. Por que eu falo isso? Antes da pandemia, se você quisesse contratar uma empresa brasileira, eu quero contratar, cara, um ex-diretor, um ex-vice-presidente, um ex-diretor, ou eu quero contratar o diretor fodíssima da Amazon lá. Uhum. Eu quero trazer ele pro Brasil, né? O cara não vai vir. Ah, Você pode fazer a proposta que for, ele não vai mudar para São Paulo, para o Rio, com a família, ele não vai perder a qualidade de vida dele. Não vai. Sim. Com a possibilidade do remoto, eu posso contratar ele e falar, cara, trabalha de onde você quiser. Eu quero a sua inteligência no meu negócio. Você precisa me atender de tal horário, tal horário. Cara, eu quero a sua experiência e inteligência no meu negócio. E isso fez com que diversas empresas aqui no Brasil começassem a contratar, primeiro, alta gerência, né, profissionais de alta gerência fora do Brasil, né? Ele começou a ter acesso a um pool de profissionais que não tinha antes da possibilidade do remoto. Sim. Né? Sim. E além disso, o que é engraçado é porque a gente vê vários gestores defendendo o presencial e criticando o remoto, e muitos desses gestores também são defensores da inovação, o que não combina, porque a possibilidade do time remoto, ele aumenta a possibilidade de você gerar mais inovação no seu negócio, né? Imagine que eu tenho uma empresa no Brasil, né? Vamos falar aqui de uma área de desenvolvimento primeiro, tá? E eu preciso contratar desenvolvedores, né? A primeira coisa, quando eu recebo capital externo, recebi um investimento agora. Eu preciso de quê para fazer meu produto crescer? Pessoas. Seja para melhorar o produto, seja para vender mais meu produto, seja para atender melhor o cliente que comprou o meu produto. Pessoas. Sim. Ponto. Agora, em vez de eu ter, cara, um squad, né? Não sei se vocês conhecem. Squad é quando eu defino, por exemplo, um grupo de desenvolvedores ou para cuidar de determinado projeto específico. Tá. Né? Eu vou desenvolver essa xícara aqui da Rede Geek. Eu vou definir um squad para a Rede Geek e um squad para o controle do ar-condicionado, né? Que é cada um focado ali. E nesse squad, você monta esse squad com times de diferentes qualidades ali, Sim. tá? Conhecimentos. Agora, imagina a diferença que é eu ter um time 100% local. Então, eu tenho 5 brasileiros num squad aqui, né? Bons profissionais. Ou eu começo a pegar esse time e coloco um brasileiro, coloco um cara de Israel, pego um cara de Filipinas, pego um cara da Alemanha e coloco esses caras para resolver um determinado problema. A diversidade, né, já traz... A gente sabe o quanto isso é bom, né? Cara, a diversidade, ela é o que gera inovação. Sim. Pessoas com... Não é... mas tá dizendo que o pessoal de lá é melhor? Não, eu tô dizendo que cada um tem experiências totalmente diferentes. Vão ter olhares completamente diferentes, né? Totalmente diferentes. Então, se eu tô trabalhando nessa xícara, um pode falar, cara, eu faria aqui um pouquinho mais alto aqui, porque tem pessoas que têm um encaixe melhor. Eu colocaria tal detalhe. Sim. Porque eu vivi isso numa outra empresa. Né? E a gente sabe que, por exemplo, eu trago um cara de Israel, onde é um país onde eu tenho um ambiente muito propício à inovação, até mesmo por investimento do próprio Estado, né? Cerca de 4, 5% do PIB é investido em inovação, em tecnologia. Eu trago conhecimento para o meu time.
né? Eu trago inovação, né? Eu trago diversidade. Não é só uma palavra bonita de falar, não. Exato. Né? Eu não estou falando isso aqui pelo fato de ser, é uma boa prática, ele está querendo ser socialmente correto. Não. Eu estou falando isso como executivo que quer resultado. Tá? Tem um objetivo nisso, né? Exato. Total. Cristiano, então, só pra me ajudar a entender, tá? Eu ainda não ganhei o que a Jill é. Eu não entendi ainda se vocês são um serviço, um produto, se vocês fazem gestão, se vocês fazem contratação. O que é a Se vocês Jill? só fazem a parte burocrática ou não, vocês encontram esse profissional lá fora, Ou né? tem a ferramenta pra fazer a gestão de tudo isso? Me conta. Perguntar, falar, pô, Muitas o cara tá dúvidas. me apresentando um Autobots aqui. Optimus Prime aqui na frente, eu não sei o que vai virar. Meu Deus! O que é isso? Mas tudo bem, vamos lá. Cara, a gente é uma plataforma conhecida que a gente chama aí, inicialmente a gente foi criado como um SaaS, né? Que é um sistema como serviço, né? Uma plataforma para ser utilizada como serviço, onde as empresas elas podem entrar lá e efetivar suas contratações internacionais através da gente. O que é isso? Tá? Eu gosto de exemplificar para ficar mais claro. Então, eu vou contratar um profissional na Colômbia. Cara, o que eu preciso? Eu, como, por exemplo, Rede Geek, eu tô Rede procurando um profissional na Você Colômbia. quer um copywriter, por exemplo. Aham. Né? Você vai expandir para Colômbia. Beleza. Por exemplo, vou criar um podcast lá para Colômbia. Eu quero um copywriter, alguém de lá que consiga ajudar a fazer os textos, por exemplo. Cara, como é que você vai pagar esse cara? Certo. Né? Como que você vai criar um contrato, né, juridicamente correto? Sim, que seja válido pra ele que está lá. Para você, né? Sem que você não tenha conhecimento nenhum. Certo. Né? Não tenho mesmo. Então, a gente faz todo esse trabalho. Né? Eu não faço o processo de prospecção, de hunting do candidato. Entendi. Vamos colocar essa... Você já tem o candidato selecionado. Exato, Você faz você a parte achou o burocrática ali dos Exato. O que a gente faz eu tenho parceiros, né, que fazem o hunting no mundo inteiro. Você falar comigo assim, Cris, eu quero contratar um profissional sênior disso, com essas especificações, eu vou falar com você. Esse profissional na Colômbia custa X dólar, esse na Israel custa X, qual que é o seu budget? E eu vou te indicar parceiros que fazem esse trabalho para você. Perfeito, entendi. Mas a nossa especialidade, né, é cuidar do compliance, ou seja, garantir que os contratos estejam sempre atualizados com a legislação local. Né? Então a gente tem uma equipe de mais de 200 parceiros jurídicos ao redor do mundo, só para você ter uma ideia. Caramba. Né? É bem complexo. Né? Além disso, todos os nossos contratos na plataforma, né, eles são desenhados de acordo com a legislação local. Então, eu vou contratar o Cristiano no Brasil, qual estado Sim. que ele mora, porque vai ser todo desenhado para aquela pessoa, personalizado, né? Então, a gente tem esse produto. Então, eu posso contratar um prestador de serviço lá fora, né? E pagá-lo, o que é o mais difícil, né? Porque tem muita gente que faz o pagamento, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu vou pagar aqui via wire transfer da minha conta para ele. Sim. Esse não aceita pessoa jurídica, só tem que ser pessoa física para física, Exato. né? Peer-to-peer. Mas isso não é legal. Sim. Né? O que a gente faz ele vai pagar para a Jill e eu vou pagar ele localmente da forma que ele quiser. Que legal. Pra você ter uma ideia, os caras que são contratados, né, e recebem através da Jill, eles podem sacar, inclusive, em cripto. Olha só que bacana. 3% de todos os profissionais contratados na Jill no Brasil sacam em criptomoedas hoje. Que da hora. Legal, né? Muito legal, muito legal. Muito legal, isso. E esse é um dos formatos. Aí, a Laurinha chega e fala, não, mas eu não quero contratar um prestador, eu quero que ele tenha benefícios, né? Eu quero que ele tenha lá o atendimento médico, seguro médico. Eu falo, Laurinha, então vamos fazer o seguinte, vamos contratar ele numa que a gente chama de EOR, tá? O que é o EOR? É a espécie do Employee of Record, é a espécie do CLT em qualquer país. Beleza. Então, eu vou contratar esse profissional registrado, né? Então, eu vou contratar ele através de uma empresa da Jill, Perfeito. né? Local. Hoje, a gente tem mais de 90 entidades abertas ao redor do mundo,
Legal. Né? Eu tenho um time de contabilidade, de legal, que faz a gestão desses profissionais, ou seja, a gente paga tudo para ele, igual um CLT, todos Sim. os benefícios, né? E eu ainda assumo qualquer tipo de risco trabalhista Pô, que houver. Caramba. Ou seja, o que eu falo para os clientes? Cara, você encontrou o cara, todo o resto eu cuido para você. Né? A gente tem inúmeras empresas no Brasil, de verdade, elas estão paradas, precisando contratar, não acham os profissionais. E aí o que eu falo para eles? Cara, amplia esse leque, começa em vez de procurar São Paulo, né? Cara, começa a procurar América Latina. Em vez de procurar América Latina, começa a procurar global. acabou, Sim. né? Realmente. Sabe? O mundo de trabalho, ele não tem mais fronteiras. Esse é o que a gente está vivendo hoje. Nem para o profissional e muito menos para as empresas. Sensacional. E Sabe? vocês estão em quantos países hoje? Cara, hoje a gente atende praticamente todos os países. Hoje a gente tem entidades próprias em 90 países. Então, nessas 90 eu consigo contratar um profissional registrado. Perfeito. Né? Em todos os outros países que não tem sanção dos Estados Unidos, algum tipo de sanção, Sim. né, dos Estados Unidos, nós também contratamos no formato de prestador de serviço, com contratos localizados. Que legal. Então, não necessariamente você precisa ter uma sede da DIL naquele país para executar esse trabalho. Não, então. não necessariamente. Tá? E outra coisa, a gente opera em mais de 120 moedas. Então, a gente faz um trabalho pesadíssimo também, né, de compra e venda de moedas também locais para ter sempre dinheiro disponível em moedas locais. Faz E sentido. você falou da entrada no Brasil, a ideia ali em novembro, final de 2020, é isso, né? Mas a gente iniciou as operações de fato no Brasil em abril de 2021. E a Tá. DIL tinha quantos anos nessa época aí, globalmente? Cara, Ou a quanto DIL, tempo? Porque- a DIL, ela começou praticamente em 2019. É muito recente. Muito, demais. muito. O Alex e a Shuo, que são fundadores, eles estudaram no MIT juntos. Aham. E eles tinham empresas e passavam por isso, né? De conhecer profissionais legal e não saber como contratar porque não era do país deles. Sim. Ah, e mesmo as empresas grandes, não faz sentido você ter alguém que conheça tudo isso lá dentro para fazer contratações, né? Tipo, você abarcar Não. esse tipo de inteligência dentro da própria empresa, A né? conta não fecha. Porque imagina você ter uma pessoa que entenda de 200 países diferentes. Sim, não faz Não sentido. tem. A gente tem porque é o nosso negócio. Exato. Então, eu peguei a burocracia das empresas, nós pegamos a burocracia da empresa e facilitou e falou, cara, qual que é a sua função? Gerir, encontrar os melhores talentos ao redor do mundo e gerir esses profissionais para que alcance resultados, né? Contratar, pagar e toda essa parte burocrática, cuido eu. Perfeito. E agora a gente lançou, que é, cara, bem mais legal ainda também, para as empresas que já têm entidades no mundo inteiro, um produto que a gente chama de Global Payroll. O que que é isso? O que que é dificuldade? isso? O que que é isso? Vamos lá. O que é isso? Imagine que a Rede Geek tá aí e tenha 4 empresas. Tem uma na Colômbia, vocês expandiram, Aham. uma no México, vocês expandiram, abriram ali no Peru também, que expandiram. São spoilers, spoilers. Exato, spoilers. Agora, não era pra contar. E aí você já tem entidade lá e tem profissionais trabalhando, Certo. e você precisa contratar uma contabilidade para cada local, Sim. um assistente jurídico para cada local para te ajudar, né? Como nós temos já a expertise disso, o que eu faço para você? Falo, Mauri, Laura, não precisa mais. Eu vou cuidar da contabilidade e da folha de pagamento de todas as suas entidades, Que legal. né? E isso pra gente foi assim uma mudança incrível, né? Inclusive em perfil de clientes. Porque se antes eu estava iniciou muito focado em empresas de tecnologia, Sim. agora não. Empresas, corporações da área de indústria, Sim. que já têm entidades fora, Sim. A começaram olhar. a olhar e nos buscar e falar, cara, eu tenho 30 entidades. É uma confusão, porque cada entidade me manda, cada contabilidade me manda uma informação, eu tenho que compilar tudo. Agora imagine você poder ter o controle numa única plataforma de prestador de serviço que trabalha para você ao redor do mundo, de funcionário registrado que trabalha para você ao redor do mundo, e ainda dos seus próprios funcionários das suas entidades no mesmo lugar.
é uma economia de trabalho, Tempo, né? de tempo, assim, incrível, e você tem uma padronização das informações para você utilizar isso em qualquer relatório, né, qualquer auditoria. Você tem as informações, né? Fora que o risco que você tem de uma contabilidade, ter uma atualização na lei e ela não te repassar é grande. Nossa senhora. Né? A gente não. Né? Então, é a nossa obrigação, porque o meu, como eu disse lá no começo, o nosso está na reta, eu assumo o risco. Sim. Exato. Né? E como funciona aí dentro desse processo? Você deu exemplos, por exemplo, de unicórnios, você falou de grandes corporações, mas a Jill, ela tá disponível também pensando uma pequena empresa, uma microempresa? Eu consigo ir lá como Rede Geek de verdade falar, putz, Se eu mudar de país, eu consigo continuar trabalhando? Como um exemplo aleatório aqui. Se quiser, sei lá, ir pro Uruguai. Assim, olha, Aliás, eu tava esperando pra te falar isso. Aproveitar, deixa, né? Tá eu já arranjei a solução, na verdade, chamei a Jill pra ir. Tô querendo rodar o mundo aqui. Mas sim, eu falo assim, se a gente quiser reorganizar e organizar isso para atender empresas de 2 pessoas, atende. É o que a gente faz hoje também. Ah, legal. Esse ano, por exemplo, o nosso primeiro ano a gente focou muito em grandes empresas. Né? Até como uma estratégia geral. É importante você trazer essas empresas, validar o seu negócio, enfim. Sim. Se você validou com uma empresa de grande porte, cara, é sinal que funciona. Né? Empresas que têm uma necessidade de compliance jurídica, de evitar risco, empresas listadas, né? Muito grande. E hoje a gente tem um foco muito grande nas empresas que a gente chama de small market, né? Nas empresas aí até 200 funcionários, por exemplo. E tem uma adoção incrível na plataforma. Legal. Porque se você acessar lá hoje, você consegue criar em menos de 5 minutos o contrato com a Laurinha, que ela vai morar lá em Miami. Só preciso do visto agora. Você consegue criar lá esse contrato assim, rapidinho. Entendi. Né? E se a Laurinha não tiver o visto, também, nós, né, através de uma das empresas do nosso grupo, a LegalPad, também ajudamos com que as pessoas tirem o visto. Que legal. Zero empecilho. Caraca. Né? Então a gente faz esse auxílio também do visto também para os nossos clientes. Entendi. E a gente tem muito disso. A gente tem empresas, por exemplo, com 10 funcionários, mas que depois aí que veio a pandemia agora, aprenderam a trabalhar remoto, o cara tá viajando. Exatamente. Sabe? E tem isso, é muito comum, tá, gente? Ele precisa de um ponto de internet, Acabou. um computador e acabou, né? Tá viajando e o cara entrega o resultado, se não igual, mais. Sim, tá mais motivado, tá feliz, né? Muito mais. A gente fez pesquisas recentes aí, cerca de 78%, o número aproximado disso, das pessoas enxergam que entregam mais resultado trabalhando remotamente naquelas atividades que é permitido, claro, que cabem, né? Que cabem isso, do que antes. Então, as empresas trabalham anos, né? Trabalharam anos investindo bilhões em espaços colaborativos dentro das próprias organizações para gerar bem-estar aos colaboradores. Agora tem muitas querendo tirar o bem-estar deles e voltar para as empresas. Né? E eu falo assim, não que isso seja errado, eu acho que cada um tem que seguir a sua estratégia, né? Mas, cara, o objetivo de toda empresa, ele se baseia em um resultado. Tudo que eu faço dali para trás é para chegar nesse objetivo. Não adianta a gente ser bonitinha, não. São pessoas. Não, eu trato bem as pessoas, eu ofereço elas piscina de bolinha, tudo para atingir os resultados. Né? Eu falo de forma corporativa, é isso. Né? Uma empresa, ela tem como praxe entregar valor aos acionistas. Exato. O que eu vou fazer para isso? Comunicar, e aos seus stakeholders. O que eu vou fazer para isso? Né? E eu acredito que não existe resultado sem pessoas. Tem que inverter essa ordem, porque, para mim, a coisa mais importante, até mesmo antes dos números, são as pessoas que trabalham comigo. Exato. Porque se eles tiverem burnout, né, que tá normal, se começarem a se demitir, quem vai ficar na mão sou eu e eu não vou entregar resultado. Exato. Sim. Né? Com certeza. Então, apesar de a gente ter a importância do resultado como foco, as pessoas são os ativos mais importantes dentro de uma organização.
Até você falando isso, né, vai até um pouco de encontro com a minha próxima pergunta, né? Porque meu receio, né, de você apresentando, né, toda a proposta, e eu vejo muito valor nisso, o meu receio vem a partir, por exemplo, de uma terceirização que a gente viveu muito tempo aqui no Brasil, que explorou as pessoas, né? Outsourcing. É isso aí, eu vou terceirizar para pagar menos e diminuir custos, né? E como que fica isso, por exemplo, para vocês dentro da Deal, né? Porque, no meu ver, pelo que você está me falando, na verdade, não. Eu tô querendo facilitar a vida da empresa. Tô querendo gerar valor para ela e trazer um bom profissional. Vamos lá. Então, vou te explicar. Na verdade, a nossa proposta... Vou começar pelo segundo ponto seu, tá? Sim, a gente não quer facilitar a vida da empresa, a gente quer facilitar a vida dos dois lados. Perfeito. Tá? Vou te dar um exemplo. Outro dia eu tive uma postagem no LinkedIn, que eu vi, de um profissional indiano fazendo um depoimento gigantesco, agradecendo a Deal, porque ele só foi possível ser contratado através da Deal, porque a empresa que ele trabalha não tinha entidade lá, nem buscava lá, ele tinha sido um dos candidatos, a empresa não ia contratar ele foi atrás, pesquisou, encontrou a ferramenta da Deal, passou para a empresa gostou. Tipo, dá para me contratar assim. Foi exatamente isso. Puta, que demais. E, cara, eu até arrepio, porque foi um depoimento tão legal que você fala assim, o tanto que a gente ajuda as pessoas a poderem ter as mesmas oportunidades, né, em locais que talvez não teriam. Então, mesmo no Brasil, a gente tem desenvolvedores aqui no Brasil, por exemplo, que moram no interior da Bahia, por exemplo, Jequié, e o cara presta serviço para empresa dos Estados Unidos e o cara ganha 10, 15 mil dólares, 7 mil dólares, dependendo da... Onde que ele vai conseguir isso na região dele? Exatamente. Sim. Sabe? Com dólar a 5 ainda? Sabe? Onde vai conseguir? Quantas pessoas moravam aqui em São Paulo porque tinham que trabalhar para as empresas daqui. Exato. E tinham custos altíssimos, né, de aluguel, enfim, de transporte. E eles puderam voltar para próximo das suas famílias, né, seja no interior, em outras cidades, e continuar prestando serviço para empresas de fora. O que isso não abre de possibilidade? Né? Em vez de eu pensar... Cara, o remoto está tirando o contato, não, ele está expandindo as possibilidades da empresa e do profissional ser uma pessoa global. Exato. Né? Se eu quisesse trabalhar para uma empresa de fora antes, eu ia passar perto, porque como é que você vai tirar o visto? Né? Você tem que tirar visto, tem que largar família, você tem que se realocar, custos para tudo isso, o risco que é muito grande, o medo que você ir num lugar que você não conhece. Agora não, você pode trabalhar para uma empresa e ter essa experiência, né, de trabalhar para uma empresa internacional, estando num café, estando na sua casa, estando na beira da praia, né? E a gente, na Deal, a gente vive isso como um lifestyle, tá? A gente vive como estilo de vida. A gente incentiva com que as pessoas viajem. Eu tenho uma funcionária minha, que ela ficou 30 dias no Caribe, aqui brasileira, viajando lá, ela e uma amiga, não lembro se ela foi com um namorado, mas ficaram lá e, cara, eu achava lindo. Onde é que você tá hoje? Me mostra. Abre essa câmera aí. Ela abria e falava assim, olha a vista. Eu falava, oh, meu Deus. Né? E a gente comemora com isso de verdade, porque eu sei que, cara, ela não tá ali procurando outro trabalho. Né? Então, a gente ajuda dos dois lados. E pro gestor, eu permito com que ele encontre pessoas ao redor do mundo. Eu amplio a possibilidade de contratação para ele. Sim. Né? Então, isso é algo, assim, muito legal de fazer. Não, a parte que você falou da gestão de pagamento, pra mim, isso... Tipo, é aí que você ganha qualquer empresa. Beleza, o jurídico, você se vira, você pode contratar uma empresa pra fazer só um contrato, beleza, local, mas fazer a gestão de pagamento entre países, cara, isso deve ser uma dor de cabeça. Demais, né? E ainda a gente tem a possibilidade de permitir com que as empresas no Brasil paguem a gente em reais aqui local. Ele não precisa pagar lá fora. Pô, sensacional. Sabe? Ele paga aqui. E a questão do outsourcing que você estava falando, né, realmente a gente tem a palavra de terceirização como se fosse profissionais baratos, né? Que você coloca um monte aí espalhado e quer pagar barato. No nosso caso, não. A gente não chama de outsourcing, a gente faz contratações globais. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou cuidar apenas, eu não estou contratando, eu não estou achando o candidato.
Sim. Eu não estou indo atrás no mais barato. Sim. É diferente do outsourcing. Sim. Né? Quando você pega o outsourcing, é o quê? Eu vou pegar aqui o mais barato e vou colocar para fazer, vou treinar ele para fazer esse serviço. Exato. Nosso caso, não. No nosso caso, você vai trazer o candidato, você faz a gestão das tarefas dele, eu cuido apenas da parte contratual, jurídica, legal, contábil, né, e financeira desse contrato. Mas vocês têm um cuidado com isso, assim, porque eu acho que a possibilidade existe de, junto com essa liberdade, vir alguma falta de benefício para esse trabalhador em algum momento, não sei. É isso que a gente vivencia muito no Brasil em algumas vezes, né? Mano, eu fico com medo do cara, sei lá, abusar disso. A empresa fala, não, vou aproveitar, então vou usar disso pra me tirar proveito, né? Nossa, não tem nem como fazer isso, porque é o seguinte, vamos dar um exemplo de novo, tá? Eu tenho uma empresa na Alemanha, eu quero contratar um brasileiro. E aí, a nossa equipe parceira, né, que é o nosso parceiro de Headhunter, achou um profissional. Cara, a gente nem sequer entrevista, a gente nem sequer conhece o profissional. Então, ele vai passar para a Laurinha, você vai fazer a entrevista, você vai passar. A Mauri vai fazer a entrevista, vai passar no seu processo de entrevista normalmente, né? E aí, você vai falar, Gil, é esse cara que eu vou contratar. Posso contratar ele? Pode contratar. Aqui no Brasil, para você contratar ele como CLT, né? Você vai pagar esse valor de plano de saúde que a gente oferece ao candidato, a gente vai pagar esse valor direitinho. E, normalmente, as empresas de fora e contrato brasileiro está muito acima do piso salarial. Sim. Local. Uhum. Né? Bem diferente em relação a isso. E quando a gente vai contratar o profissional fora, a gente está vendo, eu acho que é por isso um dos sucessos da DIL, é que o profissional que está lá fora, ele não sente diferença em tratamento da equipe que está aqui no Brasil da empresa. Ele faz parte de um time só. É por isso que a gente não chama de outsourcing. Perfeito, entendi. Ele não é um funcionário da DIL que presta um serviço. Entendi. Não é. Ele se sente parte daquele time mesmo, ele vai lidar diretamente com aquele time. Exatamente. A DIL só tá assumindo um papel burocrático. O que eu tô fazendo para ele, né? Quando você pensa assim, será que tá... O que eu tô fazendo para ele é diferente de falar, cara, você queria tanto trabalhar para essa empresa, agora você pode e eu vou te pagar. Eu vou responsabilizar que o contrato seu está bem feito, que ninguém vai colocar cláusulas né, mirabolantes para te prejudicar. Não. Né? Então, o contrato ele é bem estudado para os dois lados. A proposta é bem feita tanto para o profissional, para o contratado, tanto para o contratante. Né? Nós garantimos esse processo do pagamento. Né? A gente faz tudo isso para o cara receber em dia. Também a plataforma já emite as invoices para as empresas também de forma automática. Né? Agora imagine uma empresa que tem 100 funcionários ao redor do mundo, em 8, 10 países diferentes, e ela pagar apenas um invoice. Então ela paga uma invoice para a DIL e a gente garante a distribuição desse dinheiro e ele vai sacar esse dinheiro da forma que ele quiser. Né? Ou seja, cripto, carteira digital, em moeda local, transferência bancária local, SWIFT. Então, ele vai encontrar a melhor maneira para ele. Né? O que a gente faz é facilitar com que empresa e os seus colaboradores deem match. Né? Isso num espaço, né, geográfico global, sem limites. A gente falou de burocracia e tal, mas como que fica a parte cultural nisso também? Imagino que deva ser uma dificuldade também ter que lidar com, sei lá, a cultura da empresa que tá num país contratando uma pessoa de outro lugar do mundo, né? E tendo que fazer esse match mesmo, né? Cara, Mas isso é algo que as empresas estão aprendendo a lidar, né? Não é algo, não é a nossa seara, né? Entrar e fazer... treinamento de como lidar com isso. Né? Mas o que a gente vai passar para a empresa são todas as bases legais, né, que precisam ser cumpridas em determinado local. E aí os próprios profissionais da empresa, os gestores, eles podem fazer a gestão, vai fazer a gestão da melhor forma. Né? Mas é legal que as empresas estão aprendendo a fazer isso, sabe? E cada vez mais abrindo a cabeça para essa contratação global. Tá vendo que ela não é só necessária, em termos de inovação e também em termos de agilidade de contratação. Né? Então, se eu tenho lá
20, 30, 40 vagas em aberto, e já tô procurando esse candidato em 2 meses, cara, deixa eu buscar fora. Né? Abrir o Deixa, leque, né? deixa eu abrir o leque, né? Deixa eu participar desse mercado, deixa eu entrar na concorrência global como todo mundo, né? Porque a gente vê 2 grandes impulsionadores para a empresa contratar globalmente, né? O primeiro é realmente a falta de mão de obra dela, determinado serviço, e o outro é muitas vezes a expansão. A gente está vendo um boom de empresas brasileiras expandindo para a América Latina, e até mesmo Portugal, alguns países da Europa, né? E aí, quando eu vou expandir, o que é a primeira coisa que eu preciso? Abrir uma empresa. Não, você precisa de gente. Precisa abrir uma empresa. Vai que não dá certo. Vai que não dá certo. Né? E aí, essa empresa começa a fazer o seguinte, cara, eu iria abrir na Colômbia, mas, cara, eu tenho que abrir entidade, contratar o time de legal, né, advogado, tem que contratar contabilidade, abrir empresa, vai dar uma confusão, eu vou deixar isso pro ano que vem. Com a Jill, não, ela fala, cara, eu já posso fazer isso lá, eu vou contratar lá um BizDev, um cara responsável por desenvolver os negócios naquela região, o cara vai estudar essa região para mim, aí ele vai começar a contratar uma equipe de vendas local, aí ele começa a contratar atendimento local, né, em língua local, fuso horário local. Sim. E aí, quando ele vê, já está com uma estrutura toda pronta. Depois, se ele achar necessário, ele vai lá e abre a empresa dele, sem problema nenhum. Mas até lá, a nossa operação está ajudando ele a fazer uma expansão de forma muito mais rápida e com muito menos risco. É isso que a gente faz. Que legal. A gente dá a oportunidade para as empresas expandirem, para os profissionais encontrarem a vaga dos sonhos dele, aonde quer que estejam, né? O trabalho do sonho. Cara, e eles se comunicarem entre si, né? Fazer esse meio de campo, ele realmente é essencial para que a coisa aconteça, né? Não faz sentido, já que eu quero me dispor a contratar, né, mundo afora, ter essa facilidade, que é a função, a startup, né, por si só, ela tem esse preceito, né, de você pegar um problema e achar uma solução tecnológica inteligente em cima disso, né? Isso, que resolva isso, que seja escalável, né? Exatamente. Você vê, falar em que seja escalável, pra vocês terem uma ideia, o business, o negócio da Jill, ele é tão bem aceito. E quando eu falo é bem aceito, não é porque é só um bom produto, não. E realmente é, tá? Mas é porque é uma necessidade imensa de mercado. É só ver o nosso crescimento. A gente bateu o recorde, né? A gente foi uma das únicas empresas que a gente atingiu a uma receita, né? Um faturamento de $100 milhões, que a gente chama de ARR, né, que é anual, uma receita anual de $100 milhões em um curto período de 20 meses da empresa aberta. Né? Então, é realmente um crescimento gigantesco e super acelerado. Isso só prova, né? A gente atende hoje mais de 9 mil clientes. Né? Isso só prova ao redor do mundo, a gente só prova o tanto que o mercado precisava disso. Sim. E o tanto que os profissionais também precisam disso, né? E eu falo profissionais porque, apesar de a gente ser um B2B aí, né, para as empresas, a gente também está vendo uma grande possibilidade de se tornar quase um B2C desse exemplo que eu dei da Índia, né? Sim. De um cara encontrar... Me contrata, levar, tá aqui, né? A plataforma. Exatamente. Maravilhoso. Então aí, seu público, quem recebe de fora aí, ó, fica a dica. Se você recebe uma empresa de fora, fica a dica. Fala com seu chefe, cara, me contrata pela Jill. Você vai poder fazer saque em criptomoeda. Muito bom, muito bom. E eu acho que faz muito sentido isso pro nosso público, né? Sei lá, eu pessoalmente conheço pessoas que vivem essa situação de mudaram de países e estão nessa burocracia de conseguir entender como vão receber estando em lugares diferentes, né? Do que a sede e tudo mais. Então, eu acho que esse episódio vai ajudar bastante pessoas, muitas pessoas, né? E você dá mobilidade para as pessoas, né? É isso aí. Você dá mobilidade, né? A gente tem também uma função bem legal, que é um cartão da Jill pré-pago, uma bandeira Mastercard. No Brasil ainda a gente não está, para os profissionais brasileiros, uma questão que ainda a Mastercard está lançando aqui, mas em outros países sim. Então é um cartão pré-pago onde eu posso passar parte do meu salário, ou sua totalidade, para esse cartão em dólar, né? E eu posso usar ele aonde eu for para o mundo inteiro, né? Usar ele como um cartão de débito.
Legal. né? Então eu não preciso mais sacar dinheiro, fazer nada disso. Então são funcionalidades que quem recebe pela DIL, o cara quer continuar recebendo. Ele só Sabe? muda de empresa, mas gente, vamos usar Vou DIL. continuar Vamos usar Continuar DIL, adaptação. exatamente. Então, a gente atua praticamente nas duas pontas, né? Eu tenho que deixar os dois lados felizes, né? Quem recebe e quem paga Sim. tem que estar Exatamente. satisfeito com o serviço. Exatamente. Cristiano, papo delicioso, Sim, de dava pra ir verdade. embora. Né? Falar 2 horas ainda. Eu quero que realmente tenha muito sucesso a DIL. Espero que Obrigado. vocês realmente se estabeleçam aqui no Brasil. Se é pra ajudar pra a população no crescimento, né? E que facilite, cara, toda essa burocracia que a gente tem que passar nesse país, pô, é super bem-vindo mesmo. Então, quero agradecer demais aqui o nosso bate-papo. Cara, muito bom. Obrigado de verdade, Mauri e Laura. Eu acho que é um prazerzão poder falar com vocês aqui de um assunto que eu sou apaixonado. Eu vivo isso, né? Direto eu tô trabalhando, viajando. Vou ficar 30 dias na Colômbia, enfim. Eu vivo isso e cada vez mais a gente vê que realmente a gente possibilita que mais pessoas também vivam isso. Sim, Né? Sim. Tenha acesso, né, a esse mercado, cara, que ele é gigantesco. Né? exato. E às vezes a gente fica dentro da nossa caixinha, Uhum. né? Ou achando que, eu não sou capaz, eu não posso. Isso tá muito longe, tá muito distante da minha realidade. Não tá. O mundo tá cada vez menor, né? Em termos de geografia, tá cada vez mais próximo, estamos Sim. cada vez mais conectados e estamos cada vez mais necessitando um dos outros, né? Sim. Isso de forma global. Então não existe mais diferença no mercado de trabalho, raça, Sim. né? Não tem mais localidade, geografia, não tem mais língua, né? Tem muitas empresas que a gente está ajudando a quebrar essas barreiras. Então, eu acho que a gente está vivendo realmente uma revolução do trabalho, né? E eu fico muito feliz de ter entrado na DIL. Não éramos 50, hoje somos mais de 1.300, Olha só. né? E poder estar realmente participando ativamente nisso. E se a gente puder falar, cara, vamos ficar aqui um tempão. Obrigado. Vocês são super simpáticos. Eu não achava, quando eu vi os vídeos, eu achava que não era tanto, mas pô, vocês são legais demais. E olha que- Eles são legais pra caralho, viu? Olha que a gente não é mineiro, viu? Não é mineiro, tá vendo? Tá vendo? Existe paulista legal. Vocês são paulistas. Né? Viu? Cara, vocês são demais, gente. Obrigado, de verdade. Obrigada a você.